A pálpebra é a pele mais fina do corpo humano. Ela é mais fina que a da bochecha, mais fina que a do pescoço, mais fina do que qualquer outro lugar em você. E a dela estava em chamas, vermelha, inchada, descamando, coçando ao ponto de acordar ela de madrugada esfregando o olho. E ela me jurava, de pés juntos, olhando na minha cara: doutor, eu não uso nada de novo no rosto. E aí, olha o detalhe que me tirou o sono. Ela estava falando a mais pura verdade. Nada novo no rosto, nenhum creme, nenhuma base, nenhum sérum, nenhum sabonete diferente. E eu conferi cada frasco, porque ela tirou foto um por um, até com a data de compra e validade. E ela tinha razão em absolutamente tudo o que estava me dizendo. E é isso que faz esse caso ser o mais elegante que eu já contei aqui no canal. Quando o paciente se engana, o médico acha o culpado rápido. O difícil de verdade é quando a pessoa sabe tudo o que aconteceu, só que isso não explica nada, mas mesmo assim ela era alérgica a alguma coisa, uma coisa que ela nunca, jamais, em nenhum momento passou no rosto, uma coisa que ela nem imagina que seja capaz de fazer mal a alguém e que talvez esteja aí agora enquanto você assiste esse vídeo. E esse aqui é o segundo episódio da série O Diagnóstico, que nós pegamos algum caso real, adaptamos, no caso aqui uma mistura de vários casos diferentes para manter o anonimato e o respeito com os meus pacientes, e nós temos 5 suspeitos e um culpado. E a ideia é que você investigue junto comigo com as mesmas pistas que eu tive, ou já tive várias vezes, né? E aposte antes de eu revelar qual é. Meu nome é Gustavo Borchardt e eu sou médico dermatologista, e aqui é o lugar onde a gente separa ciência de marketing sem filtro. E Cláudia é mais um nome trocado, né? Detalhes que a gente vai trocando, mas o miolo do caso é exatamente como acontece. A Cláudia aqui tem 41 anos, é professora, nunca teve nenhuma alergia na vida, não tem asma, não tem rinite, não tinha dermatite quando era criança, nada na história. Do ponto de vista alérgico, uma pessoa completamente sem história nenhuma de alergia. E é muito importante você guardar isso, porque a alergia de contato tem uma característica que assusta as pessoas quando elas entendem. Ela pode aparecer do nada na vida adulta com uma substância que você usa há anos sem problema nenhum. Você não nasce alérgico a ela, você vira alérgico a ela num dia qualquer depois de tanta exposição acumulada. E o que significa exposição acumulada? Significa que você entrou em contato com aquilo muitas vezes, e eu vivo falando aqui no canal que a nossa pele é uma barreira de proteção, e essa barreira de proteção, ela percebe que algo é diferente do que tem no nosso corpo, só que muitas vezes ela não dá bola. Então passa muito tempo com o seu corpo entrando em contato até que ele decide, num belo dia, que ele não gosta daquilo ali, e na próxima ele vai atacar. E aí na próxima ele ataca, e ele pode atacar mais e mais e mais. Então quando você vê aquela vermelhidão, aquela irritação, que muitas pessoas até chamam de sensibilidade, não tem nada de muito sensível aí não. Tem violência, tem um ataque do nosso corpo. O nosso sistema de defesa é uma segurança, e ele passa muito tempo ali cuidando para ver se aquilo ali vai ter algum risco para nossa vida. Só que tem momentos que ele se confunde. Ele pensa: esse cara não devia estar aqui. E a partir dali, toda vez que ele vê, ele vai tentar se defender. E algumas pessoas sofrem depois usando medicamentos e usando um monte de produto achando que vai resolver, só que esquece que nós estamos lidando com a nossa defesa natural. Por isso que pode ser bem complicado tratar esse tipo de situação. Isso explica por que uma das frases mais enganosas que a gente escuta em consultório de dermatologia é: não pode ser esse aqui, doutor. Eu uso ele há anos. A gente também vê isso com medicamentos. Eu não posso ter alergia com esse remédio, porque eu tomo esse remédio há muito tempo. Usar algo há anos não vai ser um álibi aqui, e não vai ser um álibi quando a gente fala de reações alérgicas. De fato, na realidade, muitos produtos você precisa realmente usar durante anos para surgir uma reação alérgica. Tempo de convivência não protege. A gente até poderia dizer que é tipo pessoas, né? Você pode viver muito tempo com uma pessoa e no início aguentar ou gostar, e aí de repente odiar essa pessoa e até cair na porrada na pessoa, né? E aí acabaria tendo uma reação alérgica. Cuidado com isso.
Esse conceito que você não nasce alérgico, você vira, é o primeiro pilar aqui desse episódio. Ele vai destruir o álibi de vários suspeitos aqui lá pra frente. Mas voltando aqui, a Cláudia sentou na minha frente com óculos escuro dentro do consultório e aí ela tirou. E eu vi porque que ela estava usando óculos escuro. As duas pálpebras estavam vermelhas, inchadas, com a pele descamando, com umas plaquinhas branquinhas, quase como um papel de seda rachado. Em alguns pontos a pele estava até mais grossa, com aquele aspecto meio de couro, que é o que acontece quando a pessoa coça um lugar por muito tempo. E inclusive na região da pálpebra, essa é uma das grandes razões que nós temos flacidez. Muita gente pensa que tudo é idade, perda de colágeno e o próprio sol que a gente vai pegando na pele, mas esquece que se você coça uma pele ao longo do tempo, ela vai esticar. Porque nossa pele tem plasticidade, que é aquela da cirurgia plástica. Então, cuidado quando você vai sair coçando a pele por aí. Ela tinha vergonha de sair de casa, ela estava evitando dar aula, estava dormindo mal, porque de madrugada a coceira acordava ela. E ela chegou com uma frase muito interessante: doutor, isso aqui é uma alergia fantasma, porque eu não mudei nada, eu juro que eu não mudei nada e eu não tô passando nada. Ela já tinha passado por outros lugares antes de chegar por mim, já tinha usado pomada de medicamento que melhorava enquanto ela usava e voltava logo depois que ela parava. E olha, guarda esse detalhe porque ele é um sinal clássico que a causa continua ali. A pomada não é um curativo, ela é um bombeiro, ela apaga aquele incêndio ali, só que se você apaga o incêndio e quem tá causando ele continua dentro de casa botando fogo todo dia, o fogo volta. E para complicar, tem algumas pomadas que afinam a pele, ou seja, ela não tá só apagando o incêndio, ela tá deixando a casa com mais facilidade para pegar fogo de novo. Então tem que ter muito cuidado com essa mania de ficar usando um monte de pomada antes de procurar um dermatologista e ter uma boa indicação. Quando alguém me diz, melhora com a pomada e volta quando eu paro, o que essa pessoa está me dizendo sem saber é o seguinte: o culpado ainda está aqui na minha vida. E pode ser alguma coisa de fora, e tem casos que são doenças de dentro do nosso corpo. Ela também já tinha tomado antialérgico, que aliviava a coceira, mas não resolvia a vermelhidão, e até o que ela estava tomando dava muito sono e atrapalhava bastante a vida dela. Já tinha ouvido o clássico, né, que você está estressada, e aí por causa do estresse a pele está muito irritada. Já tinha ouvido que era só o olho seco, já tinha comprado 3 cremes diferentes para a área dos olhos, todos caros, e 2 deles não fizeram nada e um terceiro até piorou, e o problema seguia ali, teimoso, há mais de 6 meses. E imagina isso, 6 meses é meio ano, tá? Imagina que agora a gente tá na metade para final de julho, quando eu estou gravando isso aqui, imagina que é desde janeiro que a pessoa tá com o olho irritado ali embaixo. Pensa no tanto de vida que essa mulher perdeu, as fotos que ela não tirou, as aulas que ela não deu de óculos escuro, as noites que ela não dormiu. Aí eu fiz o que a gente sempre tem que fazer antes de perguntar qualquer coisa. Eu examinei ela, sem pressa, e o exame físico me entregou 2 informações que mudaram bastante coisa, informações que ela nem sabia que tinha. A primeira, a lesão não estava só nas pálpebras, tinha uma área discreta, mas presente na lateral do pescoço dela, e tinha uma outra bem pequena atrás da orelha. Ela nem tinha percebido, porque coçava sem nem pensar, e o cabelo cobria. Mas estava lá, uma vermelhidão parecida com aquela que tinha ali na pálpebra. A segunda, e essa aqui é bem interessante, o resto do rosto dela estava perfeito. Bochecha, testa, queixo, nariz, tudo com a pele impecável. Só as pálpebras, do lado do pescoço e atrás da orelha que tinha essa guerra acontecendo. Guarda esse desenho aqui na sua cabeça. Pálpebras, lateral do pescoço e atrás da orelha. E o rosto limpo. Isso não é aleatório, isso é um padrão. E todo padrão tem uma certa assinatura. Nesse episódio aqui, esse desenho é a impressão digital do criminoso que foi deixada aqui. E é ela que vai entregar o culpado lá no final. Mas antes de eu abrir os suspeitos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve uma alergia sem descobrir a causa? Alguma coisa que aparece, some, volta e ninguém explica? Escreve aí embaixo, já tive, e eu quero ver o tamanho desse clube. Eu desconfio que ele é muito maior do que a própria medicina admite, porque muitas causas que nós temos de doenças por aí que até não fazem as pessoas irem a óbito, né, que não são tão graves assim, acabam muitas vezes não sendo bem registradas. Então tem muita gente com alergia por aí, muito mais do que a gente
gente imagina. Bom, mas vamos falar dos 5 suspeitos. Todos eles estavam por perto na hora do crime. Todos têm um motivo e um deles fez isso. Então já vai formando opinião aí, porque daqui a pouco eu vou cobrar. O suspeito número 1 é o rímel que ela usa, que é o rímel de sempre. E esse aqui é o favorito absoluto da galera, é a maquiagem do olho, né? Ela passa todo santo dia encostando na pálpebra dentro da área do crime. Não tem suspeito com melhor localização do que esse, tá literalmente sentado ali na cena do crime. E ele tem um argumento que fecha o álibi dele de um jeito perigoso. É o mesmo rímel de sempre, eu uso há anos. Só que agora você já sabe do primeiro pilar do episódio, você não nasce alérgico, você vira. E tem mais uma coisa, as marcas reformulam a fórmula sem avisar. Então aquela caixinha idêntica pode ter uma composição totalmente diferente do que você comprava 5 anos atrás. Ninguém vai mandar um comunicado para sua casa. O motivo para ser suspeito tá no mesmo lugar do crime todo santo dia, pode ter mudado a fórmula por trás das costas ou até nem ter mudado a fórmula e você se tornou alérgico. O segundo suspeito aqui é o colírio novo, e aqui a gente tem um suspeito mais técnico, mais sofisticado. A Cláudia tinha começado a usar um colírio uns meses antes por causa do olho seco de tanto ficar olhando para a tela do celular. E olha que interessante, esse colírio é um dos maiores causadores de dermatite da pálpebra que existe e quase ninguém sabe disso. Por quê? Porque o colírio escorre, você pinga no olho, o excesso transborda, escorre pela pálpebra inferior, a de baixo, né? Se acumula ali no canto do olho e não é só o remédio, tem conservante que fica ali, que vai ficar em contato com aquela pele bem fina muitas vezes por dia. Então aqui nós temos um suspeito que é um suspeito bom, e é um suspeito muito bom na realidade. Um médico experiente vai apontar para ele na hora. Motivo de ser suspeito: é novo na história, escorre exatamente ali numa parte da região que está afetada e a gente tem histórico de conhecimento na dermatologia que ele causa reação alérgica, principalmente pensando nos conservantes e alguns outros ingredientes. O suspeito número 3 são os ácaros do travesseiro, e aqui a gente diria que é um suspeito invisível. A cara dela passa literalmente umas 6 a 8 horas por noite esmagada contra o travesseiro, e o ácaro é um alérgeno clássico, e a coceira dela piorava de madrugada, o que aponta o dedo direto lá para a cama, ainda mais se ela usa ar-condicionado, ventilador, alguma coisa assim. Todo mundo já ouviu falar que travesseiro velho é fábrica de ácaro, e tem gente que jura de pés juntos que trocou a fronha e melhorou. É um suspeito com boa reputação popular, daqueles que todo mundo vai desconfiar. O motivo aqui é óbvio, né? Nós temos um contato prolongado com o rosto e a piora de noite bate certinho com o horário do crime. Depois nós temos o suspeito 4, que é o demaquilante. E esse aqui é o suspeito com as mãos sujas. Ela usava o demaquilante bifásico, daqueles de tirar a maquiagem à prova de água. E ela pegava ele lá da mão e esfregava no rosto todo dia, com algodão bem ali perto da pálpebra. E aqui tem um agravante técnico bonito. O demaquilante de olho é feito para dissolver coisas. Ele é um solvente e qualquer coisa que dissolve maquiagem também mexe com a barreira de proteção da pele, que na pálpebra já não é uma das grandes barreiras de proteção que nós temos, né? É uma pele muito fininha. Um demaquilante mais agressivo, usado com fricção, raspando, ele vai arrombar aquela porta da casa. E quando a porta está arrombada, qualquer alérgeno entra com mais facilidade. Então, olha que interessante. Talvez não é que ele necessariamente causou alergia, talvez ele simplesmente machucou a pele dela e com isso aumentou a chance dela ter uma reação alérgica. Então veja como é interessante e por isso que ele entra como motivo de ser suspeito, a capacidade de destruir a barreira da pele. E o quinto suspeito que nós temos aqui é o suspeito que todo mundo aceita sem prova nenhuma, é o coringão. Não sabe o que é? Você diz que é o estresse. Quem é que não tá estressado? Pausa um pouquinho aí e me fala, você que tá assistindo aí, não tem nenhum estresse na sua vida? Se você não tem, parabéns. Gostaria de ter algumas dicas, talvez você nasceu muito rico, mas até gente rica encontra motivo para ficar estressada, né? De qualquer maneira, a Cláudia realmente estava numa fase difícil, com uma carga de trabalho pesada, dormindo mal. E não é que seja mentira que o estresse mexe com a pele, tá? Mexe sim. Ele abaixa a nossa defesa, principalmente porque se a gente fica muito tempo tendo contato com o hormônio do estresse, ele afeta negativamente o nosso processo de renovação da pele. E além disso, ele mexe com nervos ali. Então, uma pele que está mais estressada, quer dizer, uma pele de uma pessoa que está mais estressada pode sentir mais intensamente dor, ardência,
coceira, desconfortos. Mas presta atenção numa coisa que eu vou provar mais pra frente. Piorar uma coisa não significa que é causar uma coisa. O estresse é o cara que joga gasolina ali no incêndio, mas tinha um incêndio ali antes, não foi ele que acendeu o fósforo e começou o fogo. Mas de qualquer maneira, o motivo principal aqui é presente na cena, tem uma má reputação e é conveniente demais para quem não quer investigar. Bom, mas para tudo e é hora de fazer uma aposta metafórica, tá? Antes de eu continuar, você tem que se comprometer um pouquinho. E hoje é mais sério porque eu já avisei. Esse caso aqui é o mais difícil em relação ao episódio 1. Nós temos rímel, colírio, ácaro, travesseiro, demaquilante, estresse. Um deles é o culpado e eu vou te dar uma dica de graça porque eu sou generoso. Relê o padrão ali da lesão. Pálpebra, lateral do pescoço, atrás da orelha e o rosto limpo. Desce nos comentários agora, antes de continuar, e escreve o número do seu suspeito. 1, 2, 3, 4 ou 5. E se você tiver coragem, escreve por quê também. E se você acha que descobriu antes da hora, escreve eu sei quem foi, sem entregar. Vamos ver quantos de você aguentam segurar o segredo. Comentou? Então segura, porque agora eu vou eliminar cada um deles na sua frente. E olha, no meio do caminho, esse caso vai me enganar, vai parecer resolvido e depois vai acabar desmoronando. Então, vamos para o primeiro interrogatório, que são os ácaros do travesseiro. E eu vou começar por esse aqui, porque ele cai rápido e a lógica que derruba ele é a mesma lógica que vai derrubar quase todo mundo hoje. Então presta atenção no raciocínio, não na conclusão. Se o culpado é o travesseiro, me responde uma coisa, por que só a pálpebra? Pensa comigo, o rosto inteiro está encostado ali no travesseiro, a bochecha esmaga o travesseiro a noite toda, a testa encosta, o queixo encosta. Se esse alérgeno tivesse no tecido, o padrão de lesão seria pelo menos metade do rosto ou todo o rosto, se a pessoa ficar se virando, seria uma mancha grande que pega um pedação do rosto, poderia pegar o couro cabeludo também, e o rosto dela estava impecável, bochecha limpa, testa limpa, só aquela pálpebra lá em chamas. O travesseiro não sabe escolher pálpebra, ele não tem uma pontaria, ele é um agressor meio burro que bate em tudo, que encosta, esse padrão não é dele. Aí você pode pensar, mas doutor, e a coceira que piorava de madrugada? E essa aqui é boa, e é uma pegadinha que engana muita gente. A coceira piora à noite em praticamente toda doença da pele que coça, se você tem uma dermatite, uma urticária, psoríase, quase tudo. E por 3 motivos bem simples. À noite nós não temos distração, então o cérebro presta atenção em tudo e aí ele presta atenção na coceira. Tem a temperatura da pele que sobe na cama e o calor aumenta a coceira e certos ritmos de corpo mudam durante a noite, favorecendo processos naturais que nós temos de recuperação, mas que também podem aumentar a inflamação, porque para o nosso corpo ele nem percebe que aquela reação ali é ruim. Lembra que eu falei que acontece muito por defesa? De noite, enquanto a gente dorme, nós estamos reforçando a nossa defesa. Não significa que estamos reforçando apenas uma defesa boa. Nós podemos estar reforçando uma defesa que não está nos ajudando na prática. Ou seja, a piora noturna não é uma pista sobre o travesseiro, é uma pista sobre a natureza da noite, é um álibi que parece uma acusação. Se você usa a piora da madrugada para condenar o travesseiro, você acaba condenando um inocente em praticamente todo caso de pele que existe. O travesseiro não tem pontaria e o padrão de crime é preciso demais para ele e vamos pro próximo. Que aí a gente chega no demaquilante. E esse aqui é mais difícil de eliminar e eu vou ser bem honesto com você. Ele não sai da história completamente limpo, mas ele não é o culpado. E aqui eu preciso te ensinar a diferença mais importante da dermatologia do dia a dia e, sinceramente, essa parte sozinha já vale aqui o episódio. Existe diferença entre uma coisa que irrita e uma coisa que dá alergia. As duas deixam a pele vermelha. As duas coçam, parecem iguaizinhas no espelho, mas são crimes de natureza completamente diferente. A irritação é um dano físico e químico direto. É agressão bruta. Se eu esfregar um produto forte no braço com força suficiente e vezes suficientes, vai ficar vermelho. Eu também fico. Todo mundo fica, não precisa ser especial, não precisa o corpo aprender nada, basta a agressão ser grande o suficiente. É tipo levar uma pancada, dói em qualquer um e dói mais quanto mais forte for a pancada. Quanto mais produto, mais dano. Tira o produto, melhora. Agora, a alergia é uma coisa completamente diferente. A alergia é o seu sistema de defesa reconhecendo uma substância específica com nome e sobrenome e declarando guerra contra ela. Ela não depende da quantidade. Uma quantidade minúscula, ridícula, invisível já basta para detonar uma reação inteira. Um
pequeno pedacinho apenas, um restinho no dedo, e ela é personalizada. Aquela substância pode ser totalmente inofensiva para mim, mas para você e para mais 10 pessoas pode ser uma bomba. Não é a força da pancada, é o seu corpo ter aprendido a odiar aquela substância e só ela. E ainda tem outra consideração, né? Às vezes o corpo fica alérgico a uma e começa a ficar alérgico a outras. E tem uma diferença prática que separa as duas na hora e eu uso isso todo dia. A irritação aparece rápido, às vezes na hora, e ela fica onde encostou, no contorno exato do produto, como se tivesse desenhado. Já a alergia demora. Ela pode aparecer 1, 2, 3 dias depois. Existem sistemas diferentes de alergia, que é uma coisa mais para profissional, que não é o foco aqui desse episódio. Então nem sempre uma alergia aparece na hora. Tem algumas que aparecem, tem outras que aparecem um dia depois, tem alergia que aparece 7 dias depois. É confuso, né? E ela não respeita só o contorno, ela pode espalhar além de onde um produto encostou. E esse é um ponto muito curioso. Nem sempre você vai ter alergia só naquele ponto ali que você encostou, você pode ter alergia em outros lugares do corpo. E essa demora, inclusive, é a maior sabotadora de diagnóstico. Quando a pele reage 2 dias depois, a pessoa não vai achar que foi uma coisa de 2 dias atrás. Ainda mais hoje com essas redes sociais, celular, algoritmos, que tá todo mundo distraído. Pare e pensa aí, você lembra o que você comeu 2 dias atrás? Tudo que você comeu, tudo que você encostou no rosto? Nem todo mundo lembra. Então a pessoa vai olhar pro que ela fez hoje, ontem, e o culpado já fugiu faz 48 horas. Se você acompanhou o episódio 1, você já viu esse truque antes. É o crime com atraso. Aquele lá a gente tinha uma diferença maior de tempo, né? Aqui é 2 dias, mas é o mesmo mecanismo de engano. A nossa cabeça procura o culpado no lugar errado do calendário. E aí a Cláudia entrega o demaquilante sem querer. Ela passava demaquilante em toda a região dos olhos, passava perto dos cílios, passava embaixo do olho, esfregava a pálpebra inferior e a lesão estava nas pálpebras sim, mas estava também atrás da orelha, na lateral do pescoço. E aí eu pergunto, você já passou um demaquilante de olho atrás da própria orelha? Ninguém passa, nunca. O demaquilante nunca esteve lá. E a lateral do pescoço? Ele também nunca esteve lá. Então o demaquilante não consegue explicar 2 dos 3 lugares do crime. Ele pode ter feito uma coisa, ele pode ter enfraquecido a barreira de proteção da pálpebra com aquele esfregar diário, deixando uma porta mais fácil de arrombar. Ele pode ter dado uma força ali pro criminoso, mas ele não arrombou a casa, ele é o tipo de vizinho que, sei lá, deixou o portão aberto. Você mora num condomínio, ele não trancou o portão. Mais um aqui que nós poderíamos dizer no máximo que foi um cúmplice. E olha que interessante, a lesão está em lugares onde nenhum produto de rosto encosta. Isso já devia estar gritando na cara da gente, mas ainda não estava. Depois nós vamos para o senhor estresse. E esse aqui vai ser rápido, porque esse aqui é um suspeito preguiçoso. É aquele que a gente acusa quando não quer investigar ou quando não sabe. É muito clássico chegar pessoas para mim que consultaram com algum outro profissional da área da saúde que não sabia muito de pele, não estava muito interessado e simplesmente falou: tá na pele, é estresse. O estresse não vai fazer sozinho a sua pele descamar em plaquinhas exatamente nas pálpebras, exatamente atrás da orelha e exatamente na lateral do pescoço, poupando o rosto inteiro. O estresse não tem um endereço, ele não desenha figura nenhuma, ele não escolhe território, ele é um agravador difuso. Estar estressada pode ter piorado a situação, mas não é o que causou a situação, e é por isso que eu tenho uma implicância bem honesta com esse diagnóstico de é só o estresse. Não é porque o estresse não faça mal, porque faz, mas do jeito que as pessoas colocam, às vezes até meio que pra culpar a pessoa, tá? Ó, a culpa é sua, você está estressada, fique menos estressada, seja mais tranquila, aproveite mais a vida, que daí vai sumir. Então você vai devolver o problema pro paciente e dizer que a culpa é sua. A Cláudia já tinha ouvido isso e passou mais 6 meses coçando e até se culpando. Mas isso não significa que ele não estava lá. O estresse dela provavelmente piorou a coceira, atrapalhou o sono, aumentou o coçar e coçar piora a lesão, que coça mais ainda e vira uma bola de neve. Sim, mas alguém acendeu o fósforo lá atrás e o nosso trabalho aqui é achar quem acendeu, não simplesmente culpar o estresse e dar mais uma pomada de remédio, que aí isso aqui vai virar 1 ano de problema, e quanto mais tempo o problema fica, mais difícil é de tratar. Então, estresse, inocente, sobrou o rímel e o colírio. E olha o que aconteceu na vida real, porque essa parte aqui não é teoria, é o que a Cláudia fez sozinha. Antes mesmo de chegar na consulta, ela leu na internet que rímel dá alergia. E fez a coisa mais lógica do mundo. Parou o rímel e trocou de marca. Comprou um hipoalergênico caro, de marca chique, daqueles com selo de oftalmologicamente testado, dermatologicamente testado, e melhorou.
melhorou de verdade. Em 2, 3 semanas, a pálpebra desinchou, a vermelhidão baixou, a coceira quase sumiu. Ela ficou eufórica, contou para as amigas e falou: era o rímel o tempo inteiro. E olha, se ela tivesse ido a um médico apressado naquele exato momento, o caso estaria fechado e escrito no prontuário: alergia ao rímel antigo resolvida com a troca. Todo mundo feliz, diploma para todo mundo, e estaria errado, porque 3 semanas depois, com o rímel novo, hipoalergênico, caríssimo, a pálpebra dela voltou a arder, voltou a queimar do mesmo jeito, igualzinho, como se a troca nunca tivesse acontecido. Mas afinal de contas, o que foi aquela melhora? Foi mentira? Foi placebo? Não, a melhora foi real e é aqui que mora a maior armadilha de raciocínio quando a gente fala de saúde. E eu quero que você saia desse vídeo com isso. O nosso cérebro é programado para encontrar causas fáceis e rápidas. Aconteceu A, depois aconteceu B, logo A causou B. É automático, é um instinto de sobrevivência e é assim que a gente sobrevive no mundo. E é exatamente assim que a gente se engana o tempo todo quando o assunto é saúde. Deixa eu te dar o exemplo mais brutal que eu conheço, que é o resfriado. Você está resfriado há 5 dias. Aí tá cansado daquele resfriado. Não é para durar mais isso. Aí no 6º dia você toma um chá que a sua avó jura que cura. No 7º dia você melhora. E o que você conclui? Que o chá curou. Só que o resfriado ia embora sozinho no 7º dia de qualquer jeito, com chá, sem chá. O chá só teve a sorte de chegar perto do fim. Ele estava no lugar certo, na hora certa e levou o crédito de um trabalho que ele não fez. E olha, quase toda doença de pele tem altos e baixos. Ela pode piorar, melhorar, vai e volta em ondas, mesmo sem você fazer absolutamente nada. É a natureza dela. E aí, se você troca de produto no momento em que a onda estava descendo, você acha que o produto novo salvou. Mas se você trocasse de produto no momento em que a onda estava subindo, você acharia que o produto novo te fez mal. E nos 2 casos, o produto não tinha nada a ver. Ele só chegou junto com a maré e levou o crédito ou a culpa, vai depender de quando você usou. Quer um teste mental bem rápido? Imagina que eu invento um creme feito de água com corante e vendo para 1000 pessoas com uma dermatite. Sabe o que vai acontecer? Umas 300 vão melhorar nas semanas seguintes, porque a dermatite delas melhora de qualquer maneira nesse período, e essas 300 vão escrever um depoimento emocionado dizendo que o meu creme mudou a vida delas, e elas não estão mentindo, tá? Elas melhoraram. Elas só estão erradas sobre o motivo, e é com essas 300 que eu vou montar uma propaganda, e as 700 que não melhoraram somem da história. Por isso que tem tanta gente aqui na internet vendendo suplemento de farinha e ficando rico com um monte de extrato de vegetal e tudo que é outra promessa. Isso explica todo esse mercado gigantesco de produto milagroso que a gente encontra por aí. Metade dos antes e depois que você vê por aí, que trocou de produto, aconteceu quando estava melhorando sozinha e o produto ficou com a medalha. E olha que na maioria das vezes isso não é nenhuma fraude, tá? É a nossa cabeça funcionando exatamente como ela foi feita para funcionar, procurando causa onde só existe uma coincidência, porque economiza energia. E foi exatamente o que aconteceu com a Cláudia. Ela trocou de rímel numa semana que ela estava bem, sem perceber, longe do verdadeiro culpado. A melhora foi real, a explicação que estava errada, e ela acabou perdendo mais 3 meses caçando o inocente errado. Então, quando eu falei que demorou 6 meses, é porque ela teve uma melhora durante um tempo. Nosso suspeito 1 aqui, o rímel, não foi o culpado. Inclusive, ele levou culpa por um tempo, mas não foi ele. E aqui eu quero muito saber, você já jurou que um produto resolveu ou detonou a sua pele e hoje, ouvindo isso, ficou na dúvida que foi só coincidência? Comenta aí, eu acho bem interessante essas histórias, não é vergonha. Tem gente que não vai admitir, né? As pessoas gostam de se convencer que uma coisa é causa mesmo quando não seja. E aí resta nosso último suspeito, o colírio. Eu já te disse que ele é bom, ele escorre na pálpebra, ele tem conservante, ele é novo na história. Se sobrou só ele, é ele, certo? Errado. E não é porque o colírio tem um álibi bonito, é porque tem um pedaço da cena do crime que nenhum dos 5 suspeitos consegue explicar. E olha, isso aqui é o pior pesadelo do investigador, quando sobra um suspeito e ele ainda não explica tudo. O colírio escorre para baixo, pela pálpebra inferior, pro canto do olho, pela bochecha, no máximo. O colírio não sobe. O colírio não vai dar a volta na cabeça e parar atrás da orelha. O colírio não desce pela lateral do pescoço. A gravidade não deixa. Ou seja, eu tinha um suspeito que explicava a pálpebra e mais nada.
e eu tinha mais 2 lesões atrás da orelha e da lateral do pescoço, que ela nem tinha visto antes, que absolutamente nenhum dos 5 suspeitos conseguia justificar. Nenhum produto do rosto vai para trás da orelha, nem rímel, nem demaquilante, nem colírio, nem travesseiro, e eu não podia simplesmente ignorar aquelas 2 lesões só porque elas eram inconvenientes para as minhas teorias. E é isso aqui que separa uma investigação de uma verdade, de um chute que simplesmente a pessoa dá. Quando um pedaço da cena do crime não encaixa na teoria, a teoria que tá errada, não é o pedaço que tá sobrando. Você não tá com 2 problemas de saúde ao mesmo tempo. É uma tentação enorme de dizer: "Ah, aquilo ali atrás da orelha deve ser outra coisa, tá?". E é exatamente assim que a gente erra muito o diagnóstico. Até acontece as pessoas terem 2 coisas, ok, mas o mais comum é que se você tem várias lesões de pele, é tudo a mesma coisa. O detalhe que não encaixa aqui não é ruído, é exatamente ele que tá tentando dar uma dica, né. E foi aí que a ficha caiu. Porque se essa questão de alergia está num lugar que não passa nenhum produto, então o alérgeno não estava sendo passado, ele estava sendo levado até aquele lugar. E aí me responde, o que vai da pálpebra atrás da orelha e na lateral do pescoço dezenas de vezes por dia sem ninguém perceber? O que é que toca todos esses lugares e nunca toca a bochecha nem a testa? O que é que passa o dia inteiro tocando o mundo e depois toca o seu rosto? As mãos dela. Você coça o olho com a mão, você ajeita o cabelo para trás da orelha com a mão, você esfrega a lateral do pescoço com a mão quando está pensando, quando está cansado, quando coça. E a bochecha, a gente geralmente não toca muito na bochecha. Ninguém fica passando o dedo na bochecha à toa. O desenho da lesão não é um mapa de produto, é o mapa dos lugares que a mão da Cláudia toca. O crime nunca foi contra a pálpebra. A pálpebra foi onde a pele era fina para reagir primeiro e de uma maneira mais intensa. As mãos dela estavam cobertas de alérgeno há meses e a pele grossa e resistente da palma da mão aguentou calada, sem dar nenhum sinal. E aí eu fiz a pergunta que fecha o caso, a pergunta que eu ainda não tinha feito porque nenhum de nós, nem eu nem ela, achava que aquilo tinha qualquer relação com o rosto dela. Cláudia, quando isso começou, você tinha feito as unhas? Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou, quase sussurrando: eu comecei a fazer as unhas em gel uns 2 meses antes de tudo isso começar. O culpado era o esmalte, mais especificamente a resina do esmalte em gel, aquele material de alongamento e do gel que endurece embaixo daquela luzinha. É uma família de substâncias chamada acrilatos. E olha a elegância cruel dessa história. O culpado nunca esteve entre os 5 suspeitos. Nem eu coloquei ele na lista no início, ele não estava no mural, porque ninguém, absolutamente ninguém, olha para uma pálpebra em chamas e pensa: deve ser a unha. É a distância entre o local do crime e o local do criminoso que faz esse crime ser quase perfeito, 1 metro de distância. E ninguém percorre esse metro com um pensamento. Isso tem nome na medicina e o nome é bonito, é a dermatite de contato ectópica, e ectópico é um jeito chique de dizer de 6 anos de faculdade, 3 anos de especialização e 1 ano de pós-graduação para dizer fora do lugar. É a alergia que aparece longe de onde o alérgeno realmente está, é a alergia que mente sobre o próprio endereço. E o mecanismo é o seguinte, e olha, depois que você entender isso, vai começar a enxergar esse crime em todo que é lugar, na sua família, nos amigos, a mão é a transportadora. A gente toca no alérgeno, carrega ali nos dedos e leva ele para a pele fina. Agora, por que a mão dela não estava vermelha? Porque a pele que mais toca o esmalte estava perfeita e a pálpebra que nunca encostou em esmalte nenhum estava em guerra. E essa é a pergunta que faz o caso ser genial e a resposta é a espessura da pele. A pele da mão e a pele dos dedos é uma parede, é a pele mais grossa e mais resistente do corpo, feito para segurar coisas quentes, para agarrar, para raspar, para aguentar o mundo. Muitas vezes o alérgeno nem consegue atravessar essa parede em quantidade suficiente para provocar uma reação visível. A mão carrega a bomba sem explodir. Agora, a pálpebra é a pele mais fina do corpo, literalmente, ela tem 1 a 2 milímetros, é uma folha de papel. A gente falou isso lá no início e agora você entende porque eu comecei por aí. Ela tem uma fração da espessura da pele da bochecha, é quase um papel. Qualquer coisinha que encosta ali, atravessa. E aquele pouquinho, o restinho microscópico, o traço invisível do acrilato que ficou nas unhas, já é mais do que o suficiente para detonar aquela guerra nas pálpebras. É tipo você carregar uma brasa com uma luva bem grossa e depois encostar essa mesma brasa na sua bochecha. A luva não sente nada, a bochecha queima, a luva é a mão, a pálpebra é a bochecha. Mesmo alérgeno, resultados completamente diferentes porque a armadura de cada lugar é diferente. E aqui entra o dado que eu quero que você guarde e conte para alguém.
O acrilato da unha é um dos alérgenos de contato que mais cresceram nos últimos anos. E não é coincidência, não é um acaso, né? É a explosão do alongamento de gel, de fibra, tanto de salão como principalmente nos kits caseiros que você compra pela internet. E o problema técnico é interessante de entender, né? Aquele produto chega líquido e ele precisa endurecer, ele precisa curar. Essa é a palavra, é a luz da luminária que faz as moléculas se ligarem umas às outras e virarem um bloco sólido, estável e inerte. Quando essa cura acontece direito, o material fica preso naquele bloco, quimicamente amarrado, e ele praticamente não incomoda ninguém. O problema é o produto que não curou direito. Produto mal curado é o produto que continua sendo alérgeno ativo, ali na sua mão, encostando na sua pele todo santo dia. E por que que ele cura mal? Porque a pessoa aplicou uma camada grossa demais e a luz não penetrou até o fundo, porque a lâmpada é fraca ou tá velha, porque a pessoa encurtou o tempo debaixo da luz, porque o líquido escorreu na pele ao redor da unha, ou não recebeu luz nenhuma. E olha, tudo isso é rotina em kit caseiro, feito com pressa, sem técnica, no sofá, vendo série. E tem uma população que vive dentro desses produtos e quase nunca é avisada, que são as manicures, as nail designers. Elas passam o dia inteiro com a mão dentro do líquido, lixando o pó do material, respirando aquilo, às vezes até sem luva, com um contato muitas vezes bem maior do que qualquer cliente. Elas são os grupos que mais têm alergia a acrilato, e a maioria delas nunca nem ouviu falar dessa palavra. Então fica aqui a denúncia com carinho, porque não é culpa delas, né? É uma falta de informação. Inclusive eu atendo muitos casos que elas acabam tendo até alergias graves nas mãos, nem sempre é só na pálpebra. Tem casos que o corpo da pessoa fica tão reativo que acaba destruindo a pele ali e até mesmo as unhas. Eu já atendi casos de pessoas que tiveram uma reação tão intensa que destruiu literalmente a matriz da unha e a pessoa depois ficou com uma região cicatricial ali. De qualquer maneira, deixa eu reconstituir o crime aqui para você em câmera lenta, do jeito que acontecia várias vezes durante todos os dias. A Cláudia está corrigindo prova, são 10 da noite, ela está cansada, ela leva a mão ao rosto sem pensar, como todo mundo faz dezenas de vezes por dia. E olha, a gente toca o próprio rosto muito mais do que imagina e quase sempre sem nenhuma consciência que está fazendo isso. É automático. É um dos gestos mais inconscientes que tem. Ela esfrega o olho com a lateral do dedo e a unha impecável, brilhante, perfeita encosta na pálpebra. Depois o cabelo cai no rosto, ela prende atrás da orelha com a ponta dos dedos, aquele movimento que toda mulher de cabelo comprido faz umas 300 vezes por dia sem nem pensar. A unha raspa atrás da orelha. Depois ela sente uma coceira no pescoço e coça com aquelas mesmas unhas na lateral ali embaixo do maxilar. Depois ela apoia o queixo na mão sem pensar, mas repara uma coisa, ela apoia com o dorso, com a articulação do dedo, não com a unha. Por isso que o queixo não teve reação. Depois ela ajeita o cílio que entrou no olho e a unha volta na pálpebra. Depois ela boceja, esfrega os dois olhos com as costas da mão e as unhas encostam novamente. É o crime que se repetia dezenas de vezes por dia, todos os dias, todos os meses. Uma dose microscópica de cada vez, sempre nos mesmos lugares. Pálpebra, atrás da orelha, lateral do pescoço. O mapa da lesão dela era um mapa dos gestos da mão. O criminoso deixou pegada, a gente só não sabia que era uma pegada do dedo. E a bochecha, a testa e o queixo, é que ninguém fica cutucando a bochecha à toa, né? Não tem coceira ali, não tem cabelo pra prender, a bochecha ficou limpa porque a mão nunca teve um motivo pra ficar ali com a unha. Até a inocência da bochecha era uma pista. E aqui eu preciso ser rigoroso com você, porque senão eu viro exatamente aquilo que eu critico. Uma história bonita não é uma prova. Eu não fecho o diagnóstico de alergia de contato com dedução de detetive, por mais elegante que seja. Existe um exame para isso e ele se chama teste de contato. Colam nas costas do paciente uma série de adesivos com as substâncias suspeitas em concentrações padronizadas. Fica lá por alguns dias e depois vai se lendo a pele, ou seja, você faz uma leitura 2 dias depois, depois 4 dias depois, para ver se deu reação, e aí tem até uma nota que dá para reação. Aqui é a acariação, e você coloca cada suspeito na frente da vítima e vê qual deles a pele reage. A Cláudia fez o teste e a pele dela reagiu com clareza à substância da família dos acrilatos. Prova documentada, caso fechado com evidência e não achismo, e é por isso que eu insisto tanto que você não se automedique com esse vídeo. O que eu tô te ensinando aqui não é fazer diagnóstico, é saber fazer as perguntas certas, entender isso e procurar atendimento, porque existem outras condições que também podem confundir. Então a única maneira de você conseguir fazer esse diagnóstico de verdade é fazendo esse teste de contato, que você vai conseguir sendo encaminhado por dermatologistas, alergistas. E aqui vem a parte boa. A alergia do contato tem solução, e a solução não é o remédio para sempre, é o afastamento. Tirou o alérgeno, a pele cura.
ela tirou o gel das unhas e aqui vem a parte que ninguém conta, não vai melhorar no dia seguinte, tá, nem na semana seguinte. A pele da pálpebra estava inflamada há praticamente meio ano com aquele intervalo, né, então ela precisou de um tratamento para acalmar a pele, para tirar aquela inflamação, para tirar aquela reatividade que ficou ali. Foram semanas, porque enquanto o alérgeno estava lá todo dia, nenhuma pomada do mundo ia ganhar a guerra e você ficava afinando aquela pele, né? Você não vai apagar o incêndio enquanto continua pegando fogo ali, mas curou. As pálpebras voltaram a ser pálpebras e hoje ela sabe que vai carregar essa coisa pro resto da vida. Existe uma substância no mundo que o corpo dela decidiu odiar e o nome é acrilato e ela não vai voltar a usar. Não é drama, né? É uma informação importante que agora ela sabe para tomar melhores decisões. Uma vez que esse corpo começa a odiar, é muito difícil sumir. E olha, deixa eu ser muito claro numa coisa, porque esse canal aqui não vive de sensacionalismo e pânico, tá? Isso não quer dizer que unha em gel faz mal para todo mundo. Não quer dizer que você tem que sair jogando seu esmalte fora. Milhões de pessoas fazem unha em gel e nunca vão ter nada. A alergia é uma coisa individual. É o corpo daquela pessoa específica que declarou guerra. Seria muito fácil terminar esse vídeo dizendo: olha o perigo do esmalte, parem de usar esmalte. Só que isso seria terrorismo genérico, tá? E eu não faço isso aqui. Assim, a gente vê alergias raras para tudo que é lado, com camarão, com nozes, com várias coisas diferentes. O importante aqui é você saber que existe isso, que pode acontecer, e se você sofre com isso ou conhece alguém que sofre com isso, vale a pena você indicar essa pessoa para ter uma consulta com um dermatologista. Anota ou volta aqui depois, porque isso aqui é uma ferramenta de informação que serve para você não sofrer com mais problemas no futuro. Nem sempre quando você sofre com uma reação alérgica ou um problema num local do corpo, significa que é aquele ali é o causador, que é ali que você está usando algum produto. E olha que aqui eu ainda estou usando uma situação que a gente está envolvendo a mão encostando. Tem casos que são coisas que você come, tem casos que é um produto que você está usando em outra região. Alergia é uma das situações mais difíceis e complexas que nós temos na dermatologia. Então, se você sofre com algo assim, tem que procurar um médico dermatologista para descobrir se você tem uma pele saudável, e isso aconteceu, como foi o caso dela, que ela era basicamente alérgica a acrilato, mas tem pessoas que simplesmente têm doenças da barreira da pele que delas vão lentamente se tornando alérgicas a tudo e tem tratamentos específicos para isso. E você já tinha visto algum caso assim, alguma pessoa que estava com uma reação alérgica numa parte do corpo e o culpado era do outro? Acertou esse aqui? Deixa aqui nos comentários e o próximo episódio eu vou falar sobre coceira no couro cabeludo e uma causa que muitas pessoas não conseguem adivinhar. Se essa série aqui tiver uma boa resposta, eu vou fazer mais episódios, mas para isso eu preciso que você curta esse vídeo, comente ele, porque isso acaba fazendo chegar em mais pessoas, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que deveria saber que isso pode acontecer. E eu vou deixar aqui o primeiro vídeo da série que era sobre queda de cabelo, que vale bastante a pena dar uma olhada lá. Por hoje é isso e até a próxima.